Olá, no ar o nosso programa Brasil que faz para todo o Brasil. E hoje é para você que acredita nos seus sonhos, que tem atitude, que fez a preparação. Nós estamos aqui com a história de um jovem empreendedor serial, empresário de sucesso que veio para São Paulo para impactar o mundo. O Brasil que faz de hoje tem a honra de receber Marcos Boaz. Que bom tê-lo aqui, amigo! Querido Elvis, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Eu fico muito honrado e muito feliz de estar aqui com você e poder propagar aí o que a gente vem fazendo aí esse tempo todo. Ô Marcos, nós que estamos felizes, o Brasil que faz, estava ansioso para te entrevistar aqui e eu vou te começar falando assim, ó, empreendedor serial, jovem de sucesso, empresário renomado, mas como foi o início disso tudo? Você me faz refletir sobre todo o início. O início foi de um jovem muito ousado, com muita vontade de construir, nascido numa família de porte no estado do Espírito Santo, um grupo empresarial que hoje tem 80 anos, diversificado. Então, eu poderia estar lá no conforto da família, na tranquilidade. Ali, o Grupo Boaz atua em shopping center, em comunicação, atua em área de alimento. Mas eu sempre sonhei, Elvis, desde muito novo, de que eu queria construir a minha história. Sabia que a minha história, para ser construída com independência, eu precisava sair do estado. Eu precisava buscar unir a teoria com a prática, mas eu tinha que buscar estar em outro estado, construindo uma outra história. E eu sempre digo que feliz quem faz o que ama, e eu amo entretenimento. O entretenimento, Uau! Eu precisava sair de lá. E saiu do Espírito Santo São Paulo, Rio de Janeiro, como foi essa trajetória? Então, Elvis, eu comecei a estagiar no grupo, meu dinheiro era curto, o dinheiro que eu tinha, eu consegui investir num projeto, que era a única forma... E o seu pai não ajudava bastante ou era rigoroso? Como que era tudo isso? Meu pai sempre foi um cara muito rigoroso. Hoje eu, como pai, entendo e agradeço, porque hoje eu sou muito grato às conquistas que eu tenho, porque talvez se ele me desse tudo, eu não fosse valorizar as minhas conquistas. Então, meu pai não. Meu pai disse, se você tem seus sonhos, corra atrás deles. E eu tinha apenas um salário de estagiário, eu conseguia acumular aquele salário e investir num projeto, que era a única forma de eu convencer as pessoas que o meu sonho era possível. Eu idealizei numa madrugada um festival de música, chamado Vitória Pop Rock. Uau. Eram 7 bandas, 12 horas de música. E eu tinha que, para pagar o breakpoint even, o ponto de equilíbrio, 10 mil pessoas para eu ganhar R$1. E felizmente foram noites mal dormidas, mas valeu a pena, foram 27 mil pagantes. Cássia Eller, J Quest, Skank, o Rapa, 3 bandas regionais. Foi um sucesso. E foi um grande sucesso. E aí eu consegui ter o dinheiro para poder investir na minha... Eu sempre falo muito, Elvis, fé, minha base estrutural, fé, conhecimento e saúde. Eu pude investir no meu conhecimento porque eu acreditava muito na teoria e na prática. Olha aí você que está nos assistindo, uma aula genuína. Investir em conhecimento sempre é pouco. Não é verdade, Marcos? Eu sempre busquei isso, Elvis. Eu acho que ninguém é bom em tudo, quem acha que é bom em tudo... Não é bom em nada? Não é bom em nada, então eu sempre tive essa humildade de buscar o conhecimento. E você foi para o Rio de Janeiro buscar conhecimento? Conhecimento. Eu tinha sonho de estudar na Fundação Getúlio Vargas, então eu me formei em administração no Espírito Santo. Muito especial. Fui estudar na GV. Quando eu estava ainda fazendo o GV, eu me financiava através do evento. Então eu ia para o Espírito Santo, durante um ano planejava o Vitória Pop Rock, foi o 1, foi o 2, foi o 3. Aquela ideia, veja bem, até para que todos entendam, você teve uma ideia, conseguiu colocá-la em prática por meio de atitude e foi validada no comercial. Foi validada no comercial e eu vou te dizer, isso hoje quando a gente fala, eu volto lá no tempo e me lembro quantas noites mal dormidas. Por quê? Eu consegui alguém para investir no projeto. Algum maluco, mais maluco que eu, acreditou no projeto e investiu. Só que a minha participação, que era os 50%, eu tinha a idealização de que eu fosse capitalizar através da venda de ingresso. Como é que você ganha dinheiro com o evento, Elvis? Com ingresso. Venda de patrocínio, ingresso. Patrocínio é quando você está consolidado. O bar você precisa ter gente para poder consumir. Então o ingresso era a minha forma. Só era que eu botei era o primeiro passo, era o ingresso. Só que eu botei para vender 3 meses antes, era o meu primeiro evento, eu não sabia, eu achei que vendia. Então eu comecei a achar que ia vender o ingresso. O ingresso não vendia. Primeiro mês vendeu 3 ou 4 ingressos, segundo mês vendeu 10, eu falei, agora ferrou. Meu sonho foi por água abaixo. Graças a Deus, no último mês o evento começou a dar certo.
eram 10 mil pessoas, como eu falei, para poder pagar a conta, tivemos 27 mil pagantes, e aí me deu essa possibilidade de ir pro Rio. Houve uma precipitação na colocação do produto à venda, foi isso? Foi porque eu acreditava, porque eu só podia capitalizar o meu 50% com a venda do ingresso, então eu botei e apostei 100% daquilo. Ou seja, vou levantar os recursos mais rápido e para que dê certo. Para que dê certo, e graças a Deus demorou um pouco, então sofri grandes noites, achei que ia dar tudo errado, mas tive perseverança, utilizei muitas vezes a lágrima como energia para que eu pudesse botar de pé. E vou te dizer, brinco com os amigos do esporte. Não tenho essa habilidade, eu pratico esporte muito em casa, muito ao ar livre, eu não tenho capacidade de jogar um futebol, por exemplo. Mas imagina os amigos que têm a capacidade de fazer um gol no estádio lotado, deve ser uma emoção muito grande. Foi o que eu senti quando eu subi no palco, Elvis. Uau, quando eu vi aquelas 27 mil pessoas. Aquela multidão, cara. Cara, foi um prazer inenarrável de dizer. Agora sim, vou começar a poder investir no meu conhecimento, vou sair do estado, que era uma dificuldade para mim, porque eu tinha muita apego. Quando chegou, quando que foi essa sacada, quando você teve esse insight, falar assim, poxa, para eu prospectar novos e grandes negócios, eu preciso estar em São Paulo? A rua principal da cidade é o nome do meu avô, eu tinha uma relação com a cidade muito familiar. Então eu dizia, se eu quiser construir minha história, por mais orgulho que eu tenha da minha família, eu vou precisar ir para outro estado, mesmo que seja muito mais difícil, mesmo que eu saia da minha zona de conforto. Então eu tive que buscar, no primeiro momento, o Rio. O Rio era um lugar, no primeiro estágio, um pouco mais fácil para mim, por quê? Porque eu sou muito norteado pelo mar, assim, o mar é muito amigo meu. Quando eu estou sozinho, eu vou para o mar, converso, faço minhas reflexões. E o Rio era um lugar onde eu passava férias, porque minha avó, Vilma, mãe da minha mãe, é carioca, então eu ia muito para o Rio. Então o Rio foi o primeiro estágio. São Paulo, quando eu vim, eu falava, eu nunca vou morar aqui. E olha, estou 20 anos. Ô Marcos, você concorda comigo que gratidão e humildade são os segredos do sucesso? Total, eu digo que o maior ativo que eu tenho, sabe, Elvis, não é, além da minha família, que é meu principal ativo, mas o meu conhecimento através dos relacionamentos. Não é dinheiro, é o conhecimento e o relacionamento, porque com os relacionamentos que você tem, e como eu te falei, foi muito genuíno, eu nunca fui uma pessoa de ficar pedindo favor aos outros, eu sou uma pessoa de construir relação. Eu me lembro que quando eu conheci minha esposa, tinha aquele impacto de conhecer meu sogro, e aí, como é que vai ser, como é que não vai ser? Seu sogro, simplesmente o maior cantor sertanejo da história desse país. Eu concordo com você, e foi muito, eu falei, puxa, eu vou estar lá com o meu sogro, e o primeiro impacto foi de dizer para ele, olha Zezé, eu tenho muito respeito por você, muita admiração, agora eu queria fazer um acordo com você no primeiro momento. Pode ter certeza que eu não vou nunca te pedir nada, a não ser que eu precise muito. E ele falou, pô, que bom. Eu falei, então também espero o mesmo de você. Então a nossa relação começou desde o primeiro momento, e nossa relação é de muita fortaleza, de muita proximidade, porque a gente começou um sem depender do outro. E bem pautada. E bem pautada, eu não quero nada que é dele, ele não quer nada que é meu, e a gente constrói essa relação de amizade, de respeito, de carinho. Você acredita que o empreendedorismo é uma ferramenta de transformação social? Total, total, e eu acho que a pandemia nos deu uma aula de uma situação, Elvis. A pandemia nos conectou mais com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, e eu tive um impacto muito grande comigo, assim, de uma reflexão pessoal, de propósito. Eu quero sim ser uma pessoa melhor, porque se eu for uma pessoa melhor, Amém. Eu vou conseguir ser uma pessoa melhor para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu amo, mas principalmente eu também posso ser uma pessoa melhor para as pessoas. Então, como é que eu posso ter um propósito através do meu lado empresarial, do meu lado empreendedor, construindo uma corrente do bem para a gente fazer bem também para outras pessoas? É isso, Marcos. Tem um capítulo do meu livro que sairá agora e você não vai deixar de ir no lançamento. Vai ser um prazer. Deixa eu te contar uma coisa que fala assim, melhor que ontem. Esse é o propósito, a gente pegar e se melhorar e corrigir algumas coisas, amar mais as pessoas, ter uma maior compreensão, criar empatia. Sim. E com tudo isso, eu vejo assim, você, pela minha visão, eu acho que você é mais empreendedor do que empresário. Total. Eu, quando 20 anos de idade tinha, quando eu vim morar em São Paulo, eu fiz uma empresa que chama J40. É minha holding até hoje. O que era no momento em que eu fiz essa empresa? Eu tinha um acordo psicológico comigo que eu ia ser um homem menos operacional, ia ser mais um homem estratégico depois dos 40, eu estou com 42. Eu consegui fazer que foi de fato virar um homem mais estratégico. Eu saí da posição de liderança executiva das companhias e fui para os conselhos. Mas uma outra é que eu ia ser mais empresário e menos empreendedor. O que significa para mim isso? O empresário está mais
resumidamente preocupado com o resultado financeiro, tem dinheiro em conta. O empreendedor é aquele cara que está mais preocupado em realizar. Quer fazer acontecer. Isso eu não consegui cumprir ainda não. Eu continuo acelerando, hoje são 7 empresas, são 4 conselhos de administração que eu participo. Cada vez mais tentando construir coisas no ramo de educação, de tecnologia, cada vez mais buscando no entretenimento a forma de me realizar como ser humano. Eu não te considero um criador de ideias, mas um executor de ideias. E assim, eu gostaria que você desse um toque, um passo a passo, para a pessoa que quer tirar uma ideia do papel. Olha, primeiro você identificar exatamente o que você deseja fazer, não importa o que for. Tendo isso em vista, se você tem capital ou não para poder ter o primeiro passo para investir naquela ideia. Se você não tiver, buscar pessoas ou instituições que possam financiar a tua ideia. Gerar capital. Gerar capital. Conseguir o capital. Não tenha medo se você acreditar naquilo. Parte de um empreendedor é isso, é correr risco. E vai ouvir muitos nãos. Muito. Eu ouvi muito mais não do que sim. Muito mais não do que sim. E você, então, utiliza isso, como eu disse, como uma referência de trabalhar ainda mais esse obstáculo como um aliado. Conseguindo trazer isso, esse investimento de uma instituição ou de algum investidor, se dedicar àquilo. Vão ser noites sem dormir, vai ter renúncia familiar no primeiro instante. Blinda a sua mente, porque o não faz mal, gera Muito. Gera frustração, a pessoa fica numa posição, às vezes, melancólica. Fraturas emocionais que abalam as pessoas, às vezes. Muito grande, você aí desanima, mas é a hora de você, de fato, se recompor. Como eu disse, minha chegada em São Paulo foi assim. E eu, cada vez mais, tentava utilizar isso. Era muito não, você fazia 3, 4, 5, 10 reuniões por dia e eram nãos. E eu melhorava, como você colocou aqui em algum momento, eu me adaptava, eu melhorava, eu lapidava a ideia, porque eu ouvia, tinha feedback, tinha humildade em reconhecer que você podia readaptar aquele... Só cresce quem tem humildade. Eu concordo 100%. Eu acho que você ouvir mais, falar menos, você consegue construir cada vez mais aquela ideia, aquele propósito, aquele foco. Então, tendo isso em vista, acelera, não desiste não, vai com tudo, porque aí você vai ver cada dia que passa o teu projeto dando certo, identificando as melhorias. Validou a ideia, teve conhecimento, teve o capital, persevera. Persevera e busca um time forte. Busca pessoas que acreditem também no mesmo propósito que você. E tem uma coisa que foi muito importante na minha vida, Elvis, foi trazer as pessoas também para o risco do meu negócio. Então, eu acredito naquela ideia, sempre gostei de ter sócios complementares porque iam se dedicar não apenas como um executivo, mas sim como um sócio. E eles estavam no risco. Se eu fosse ganhar, eles ganhavam comigo. E se perdesse, isso era um motivo de motivação para que eles entrassem na pilha do negócio. Opa, vamos acordar mais cedo e vamos correr atrás. Vamos entender onde está dando problema, onde que a gente está falhando, onde que a gente não está conseguindo fazer. Eu digo que sociedade foi muito uma arma positiva para mim. E também não. Tiveram sociedades que foram horríveis para mim. Que não deram certo? Que não deram certo. E sabe onde que eu identifiquei, Elvis? Na falta de complementariedade. A hora que o teu sócio faz o mesmo que você. Aí não dá certo. Aí vocês batem cabeça. Aí um fica disputando com o outro quem fez melhor. Não, se você tem um sócio que te complementa, você de repente é uma pessoa mais de marketing comercial, o teu sócio é uma pessoa mais administrativa financeira, outra é mais de ir para a rua, trazer resultado, trazer cliente. Aí vocês se complementam, você se associa, o resultado vem para todo mundo e aí você prospera. A Spark, que é uma companhia hoje que eu sou sócio, fomos indicados, inclusive, essa semana ao Prêmio Caboré. Parabéns! De serviço de marketing, estou muito feliz mesmo. Eram 2 executivos que trabalhavam comigo na Nine, tinham histórias executivas, e a gente teve a ideia e falei, puxa, sugiro que vocês saiam, vocês vão ganhar no primeiro momento menos do que como executivo, mas vocês vão ter ações. E hoje estamos construindo uma companhia que é uma das maiores da América Latina, e uma empresa que tem aí uma possibilidade de se prosperar, já se prosperou muito, mas é uma possibilidade de prosperar de uma forma mundial. Então eu costumo dizer, vem para o risco, constrói um bom time, que o resultado é iminente, vai dar certo. Um capixaba que veio para São Paulo para impactar o mundo. E você que está nos assistindo aí, você quer fazer uma sociedade, só que você escolhe quem você tem mais empatia. Você escolhe quem aceita suas opiniões. Você escolhe quem você simplesmente gosta de estar perto. Não é nada disso. Acompanhe tudo que o Marcos acabou de nos ensinar. Não é verdade, Marcos? É um conjunto de situações. Não é fácil, repito,
nada, transformar sonho em realidade é determinação, é foco, é renúncia, mas o resultado também dá um prazer inenarrável, Elvis. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. O Brasil é um país muito jovem, um país que tem uma pirâmide invertida. Se a gente for ver com a Europa, então... Muita oportunidade. Muita, uma massa, uma população economicamente ativa fantástica. Qual a dica que você deixa para a juventude do nosso Brasil? A juventude do nosso Brasil, ela tem que prosperar. Eu acho que essa construção dessa corrente do bem é muito importante. As pessoas terem consciência social, entender que somos todos iguais. A pandemia deu essa aula pra gente. Não tem questão racial, não tem o pobre e o rico. Tem a possibilidade da gente nos unir e fazer uma grande diferença. O Brasil é um país lindo, com inúmeras oportunidades comerciais, turísticas. Então, acho que é o momento da gente se unir. A juventude é o futuro. Então, dependemos dela para que a gente possa ter o país como a gente espera. Tem um princípio bíblico que eu utilizo de forma constante. Quem planta, colhe. Quem planta com vigor, podemos falar que a juventude tem que plantar com muito vigor? Com absoluta certeza. Eu digo que o maior ato empreendedor da minha vida é ser pai, Elvis. Eu sou pai de 2 meninos, do José e do João. E uma das coisas que a gente mais conversa é sobre isso. Eles são muito pequenos ainda, mas a consciência, essa que a gente está falando, eles ainda crianças, mas logo depois, o tempo passa rápido, são jovens, e tendo essa consciência desde cedo, de que é muito importante a gente ter a nossa consciência. Porque se a gente tiver a consciência, não tiver apenas um egoísmo, a gente pode mudar o Brasil para melhor. Você foi sócio de grandes homens. Ronaldo Fenômeno, Diniz, muitas pessoas especiais e também de outras pessoas com habilidades fantásticas, só que não eram celebridades, mas que também participaram de tudo contigo. No que te falta investir? Olha, eu tive a honra de ter essas pessoas próximas de mim. O Ronaldo, fomos sócios da Nine durante um tempo, chegamos até a maior empresa de marketing esportivo da América Latina. O Ronaldo, inclusive, é padrinho do José, eu tenho a honra de ser padrinho da Maria Alice, filha dele, então fantástico. Se construiu uma grande relação de amizade. Mas essa questão da construção, do que fazer, eu estou muito voltado para o propósito, eu estou muito voltado para o que me motiva a fazer a diferença. Hoje eu invisto na Spark, que é essa companhia de marketing promocional de influência. Eu acredito muito na internet, sendo aí uma mídia de extrema importância. Eu estou investindo na Bidu, que é uma EdTech, é uma empresa que está investindo no ensino à distância, no treinamento à distância, através de gamificação. Eu, indo para o Espírito Santo, agora mais recentemente, participando do Conselho Familiar, tive a oportunidade de ser impactado por um gin capixaba. Eu tinha vontade de investir em alguma coisa no Espírito Santo, voltar lá e fazer alguma coisa. Olha que eu já experimentei, hein? Muito bom, que bom que você gostou, meu amigo. E quando eu fui impactado, que já tinha sido premiado em Londres como o 7º melhor gin do mundo, então tive essa perseverança de investir numa fábrica nova. Como que foi essa sacada? Foi um impacto, eu tinha vontade de fazer algum negócio, como eu te falei, eu na época da Host investi em casa noturna, cheguei a 13 casas noturnas no Brasil, mas quando eu fui ter a dádiva de ser pai, eu tomei uma decisão. Foi a vida feita de ciclos, é a hora de vender, e foi o melhor momento da minha vida na noite. Eu vendi para um fundo internacional, eu acabei tendo capital para botar isso no... Vendeu em alta. Vendi em alta e acredito que tenha sido naquele momento importante, porque eu acho que ser dono de alguma coisa tem que estar presente. E eu, como queria ser presente como pai, eu tinha que estar, não tinha como. Então eu vendi a casa e tive essa oportunidade de construir a possibilidade de ter outros investimentos. Eu sempre quis ter alguma outra coisa na noite. E aí o gin, eu estava no Espírito Santo na pandemia, passando um tempo com a família, fui presenteado com um produto, me falaram que era capixaba, fui impactado primeiro com a embalagem, depois fui impactado com o produto, vi a premiação, falei, talvez seja um bom momento, chamei os sócios lá e disse, olha, vocês não precisam de mim não, o produto é um sucesso. Mas eu entrando, eu vou dar uma acelerada nesse negócio. Nós vamos fazer a escala dele. Vamos, aí estamos construindo, no meio da pandemia construímos aí uma destilaria nova, estamos saindo de 3 mil produtos mês para 20 mil produtos mês, podendo chegar a 50 mil. Então foi nesse caminho, aí é uma volta, querendo ou não, à noite, ao entretenimento, numa outra ponta. Numa outra situação. Numa outra situação. Eu, se Deus quiser, no ano que vem, muito otimista para poder voltar a fazer os festivais, o Escuta Festival, que é base em São Paulo. E foi uma ideia engraçada, sabe? Eu falei, pô, vou voltar a fazer festival.
como é que vai ser? O que pode ser de diferencial? O que me incomodava nos eventos que eu fazia? E uma coisa que me incomodava muito era o tempo de troca de palco. Quando você vai num festival, até você vai no Rock in Rio, por exemplo. Até montarem as plantas. Por melhor capacidade técnica e time, talento humano, você demora ali 30, 40 minutos, aí as pessoas dão uma desanimada. Então a gente fez um festival com 2 palcos. Começa um, termina, começa o outro. Então a gente fez aí... Só vira. Foi incrível. Um do lado do outro, Elvis. Tem uma passarela, fica um do lado do outro. E aí, no primeiro ano, tivemos Gustavo e Marília. Né? Agora, aqui só uma colocação simples. Quem está aqui na frente do palco vai ser por último. Mas quando voltar para esse show, enfim. Mas tudo isso gera um dinamismo. É um dinamismo, o evento não para, são aí 7 horas de música e estou ansioso para poder voltar. Estou otimista com os próximos momentos, com o próximo ano. Eu acredito no Brasil, eu acredito no brasileiro, eu acredito nessa construção dessa corrente do bem. Eu acho que a gente tem aí um país que tem tanta diversidade que a gente pode ser um exemplo, a gente pode dar uma aula para o mundo de como fazer diferente e fazer bem feito. E hoje, passado com essa experiência, aliás, uma larga experiência já em empreendedorismo, se tivesse que voltar lá atrás, faria alguma coisa diferente? Honestamente não, Elvis. Eu tive muita dificuldade em interpretar o primeiro round desse meu momento, em especial familiar. Eu tinha a crença de que meu pai, um homem de posse, um homem com condições, devia apostar em mim, devia acreditar mais nas minhas ousadias. Mas hoje eu sou tão grato por ele não ter feito isso, porque eu valorizo tanto as minhas conquistas. Então hoje eu, como pai, venho agradecer ao meu pai por ter sido dessa forma comigo. Porque se tivesse sido diferente, talvez eu não valorizasse tanto quanto eu valorizo o que eu tenho, o que eu construí. E outra, ele proporcionou um combustível para o seu potencial. Total. Já pensou nisso? Total. Se não fosse dessa forma, talvez eu tivesse voltado, talvez eu tivesse ousado menos, se eu tivesse pensado, uau, lancei o meu projeto 3 meses antes, não está vendendo, vou ligar para o meu pai para ver se ele consegue inteirar isso aqui, conseguir aqui pagar essa conta. Não tive esse apoio, mas hoje eu sou muito grato por isso, Elvis. Fui muito grato e tento de alguma forma na minha vida, como eu desejei muito ser pai, e eu valorizo muito esses momentos, eu quero quanto tempo eu tenho, eu levo meus filhos na escola, participo das atividades, porque eu quero muito estar presente, mas é isso, é o exercício de também não dar tudo, porque às vezes a gente, achando que dá tudo por amor, a gente está acabando atrapalhando. Destreinando. É verdade. Deixando de fazer com que eles façam. É isso. Eu entendo assim, eu acho que a gente precisa ter esse senso de determinação, de colocação, ou seja, não entregar tudo de mão beijada. É importante que não. Quem te inspirou? Olha, eu sempre me inspirei muito em algumas pessoas. O meu avô, Américo Buarque, foi um cara que me inspirou muito, porque de uma família libanesa, o pai, Alexandre, meu bisavô, veio num navio muito pequeno, muito jovem, e se estruturou na cidade, no estado do Espírito Santo. E meu avô, então, foi um homem que saiu da área de distribuição, que foi o primeiro momento familiar empresarial, e foi construir indústria. Na época, moagem de trigo era concessão, ele batalhou por isso, conquistou isso, então me inspira muito meu avô Américo. Outro cara que me inspira muito é o Jay-Z. O Jay-Z é um cara que saiu do subúrbio, é um cara que nasceu na pobreza, mas construiu um império, é o maior empresário de entretenimento do mundo. Ele é um cara que tem propósito. Tem propósito. E é nesse gancho que eu te pergunto, qual o seu propósito de vida, amigo? Elvis, como eu te falei, meu propósito sempre foi fazer o que eu amava e construir uma história que eu pudesse realmente me orgulhar. Depois, num segundo momento, o meu maior propósito foi ter a minha base familiar. Eu valorizo muito a minha família, para mim, minha família é a minha estrutura. E hoje, mais do que nunca, de que forma eu posso propagar, de que forma eu posso conversar com os jovens, contar a minha história, as pessoas. Como é que eu posso participar de projetos sociais, culturais, que possa mudar e ajudar as pessoas. Tem um projeto que eu sou conselheiro, que é uma ONG chamada Recode, que é exatamente isso. Eu sou muito da pessoa, claro, tem pessoas na miséria que a gente tem que dar sim o que elas precisam para um prato de comida para comer. Né? A gente não pode jamais abrir mão disso, jamais negar isso. Sem essa primeira ação, não tem como prosseguir. Não é? Oração sem ação não tem jeito. Não tem jeito. Mas a gente com a Recode, por exemplo, a contribuição que eu venho dando é em relação à questão da tecnologia. A gente tem tentado, junto às comunidades, propagar
a possibilidade das pessoas construírem uma carreira. É isso aí. Carreira como programadores, tem muita oportunidade de emprego nesse ramo. Você sabe que eu fiz isso muito na sei. gestão pública. Você deu aula nesse sentido, né? Você é um cara que construiu isso de uma forma dinâmica e que o Brasil admira teu trabalho. O Brasil copia de alguma forma positivamente o que você fez e tem você como uma grande referência por isso. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Vamos fazer um jogo rápido aqui. Bora. Vamos lá. Um filme. Um filme, olha, um filme que mudou a minha vida, assim, que foi extremamente importante. Foi um filme que lá atrás eu vi, que foi o De Volta para o Futuro. Porque eu, na época, sonhando, um menino que tinha uma vontade de construir um caminho independente, eu falei, puxa, nada é feito sem que você consiga olhar para o teu passado e, naturalmente, para você construir teu futuro. Não adianta você esquecer de onde você veio. É isso aí, da sua origem. Sim. Um livro. Um livro, olha, um livro que mudou minha vida foi a história de um cara que revolucionou o poder de gestão de uma companhia chamada General Electric, o mundo em volta de Jack Welch. Uau. Jack Welch é um cara que foi um grande gestor e teve coragem de assumir uma companhia milenar e fez uma revolução positiva. Sua família? Tudo. Minha base, minha vida, eles que fazem eu acordar inspirado e tentar buscar a inspiração e tentar ser uma pessoa melhor todos os dias. Deus? Deus é o Todo-Poderoso, é quem nos guia, é a quem eu rezo toda noite. Amém, amém. Marcos Buais, quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz para mim é o que a gente falou agora há pouco, é a juventude. São as pessoas que querem construir essa corrente do bem, são as pessoas que movimentam os seus sonhos. Eu admiro muito essa turma que está querendo revolucionar positivamente o empreendedorismo, que pensa no social, que tem o compromisso em ajudar o próximo. Eu valorizo muito e quero muito contribuir com essas pessoas. O que eu puder fazer de forma pequena, eu costumo dizer o seguinte, Elvis, se eu puder como propósito mudar a vida de uma criança, eu já valeu a pena ter vivido, porque eles são o futuro. Glória a Deus, isso Amém. mesmo. Amigo, eu tenho que te agradecer por essa aula, agradecer a Deus essa oportunidade e por essa aula de vida. Muito obrigado. Obrigado a você, meu amigo. Que oportunidade de poder dialogar com alguém que eu admiro. É tão bom ter pessoas que eu admiro por perto e você é uma delas. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Esse programa foi feito para que você ouviu tudo isso, você não pode desistir dos seus sonhos. Vamos pra cima, galera! E agora, a nossa super live do Instagram. E você quer aprender tudo isso e muito mais? Se inscreva no nosso YouTube, digita lá a campainha. Um grande abraço, obrigado por essa audiência espetacular e até o nosso próximo programa. Valeu!